Buongiorno, come stai? Benvenuto. Non parlo italiano. E tu? Como vão vocês? Tudo bom? Hoje vamos falar de diabetes, mas hoje é dia diabetes. Até parece que estão a falar de dinheiro, não é dinheiro, diabetes. Mas hoje é dia 7 de dezembro. 7 de dezembro. Vejam bem, 7 de dezembro. Show. Show, porque é dia de aniversário do Mário Soares. Olha, Mário Soares. Pronto. Que já está lá no além, mas a fazer anos outra vez. E também é dia de aniversário do Pearl Harbor. Pearl Harbor foi aquela invasão, a quem não sabe, dos japoneses que foram lá com os aviõezinhos e largaram bombas em Pearl Harbor, na América, dando início à Segunda Guerra Mundial. Basicamente, foi isso. Então, hoje foi dia 7, vejam, é um dia fantástico. Foi o Mário Soares que nasceu e foi o Pearl Harbor, as bombas que caíram, basicamente. Depois daí veio quase o fim do mundo, mas pronto, isso é outra coisa. Agora vamos falar de outro fim do mundo, que é diabetes. E como sempre, vamos fazer aqui uma demonstração de poder. É que basicamente é... Primeiro eu vou usar os meus guias para dizer como é que funciona isto, depois que vão dar lá os bitites deles, depois vamos ao ponto de vista científico da coisa, não é? E depois, no fim, aos relatos espíritas. Pronto. Que é para despachar. Para despachar, que isto é como arrancar um dente. Pronto. Então, ponto 1. Diabetes. O que é diabetes? Bem, no diabetes a gente já sabe que é açúcar no sangue. Muito açúcar no sangue. É um problema naquela pecinha, no pâncreas, não é? Que não produz insulina. Pronto. E porquê que as pessoas ganham diabetes? Ou melhor ainda, porquê que muitas pessoas já nascem com aquela coisa da diabetes? Hereditário e tal. Porque é que uma criança jovem que nunca fez mal a ninguém tem diabetes. Então, vamos olhar numa perspectiva assim mais espiritual. Eu vou dar uns exemplos. Há pessoas, como vocês sabem, estamos sempre a nascer e a morrer, e a nascer e a desencarnar, encarnar e pronto. E há pessoas que não é uma questão de serem boas nem más, mas vamos imaginar o Ambrósio morre, chega lá acima e quando vai prestar as suas contas, vamos ver assim qual é que é o ponto negativo da vida dele aqui na Terra, não é? Portanto, o traço fraco da sua personalidade. Bem, era uma pessoa desleixada, desregrada, uma pessoa que engordava, que não tinha cuidado nenhum, uma pessoa que prejudicou muita gente durante uma encarnação por ser desregrada e ele próprio foi uma pessoa infeliz na sua vida. Tipo aquele homem que não foi amado, foi largado, trocado, engordou muito, pronto. Não tinha regras, não aprendeu a ter disciplina. As diabetes têm a ver com a disciplina. E lá em cima, eles dizem assim, Ambrósio, como é? E ele diz assim, eu não consigo ter disciplina. Pronto, então vamos fazer assim, nós vamos mandar o Ambrósio lá para baixo, com o nome de Joana, ou Maria, ou António, pronto. E desta vez ele vai ser obrigado a ter disciplina. Logo cedo, diabetes. Então as diabetes vão obrigar a pessoa a ter uma disciplina que não teve. Toda a sua vida vai ser disciplinada. Isto é o primeiro tipo de diabético, segundo os meus guias. Depois, segundo outra ideia, outra situação que acontece é a meio da vida. A pessoa não tem diabetes nova, tem meio da vida. Tem aos 30 e tal, 40 anos. É a pessoa que é um despertar para a espiritualidade. Para se começar a aprender o equilíbrio. O equilíbrio de não comer, por exemplo, muita carne, não beber muito, não. Portanto, é um despertar para uma nova visão da vida. Porque na espiritualidade nós temos que aprender o equilíbrio. Um homem desequilibrado não pode ser espírita, não. De maneira nenhuma, não pode. O espiritismo, ou o espírito, ou a espiritualidade, ou este mundo, obriga que haja algumas regras,
algumas noções, alguma disciplina, como em tudo na vida. Agora, a terceira fase, que é a que eu gosto, portanto, a que eu encontro mais, são pessoas amargas com a vida. Por exemplo, aquela mulher que perdeu o marido, ela viveu até aos 60 anos, 60, 70 anos, entretanto perde o marido porque o marido morreu e ela não aceita aquilo e cria uma amargura natural. A partir daí a sua vida, ela não aceita. A não aceitação cria uma amargura, ela fica amarga com toda a gente, ela ou ele, homens amargos. A amargura faz diabetes. Isto são o que dizem os meus guias. Agora vamos passar para a parte 2, que é aquele lado mais intelectual, que é científico. A diabetes é uma doença caracterizada pela taxa de glicose no sangue devido à deficiência na produção de insulina ou na dificuldade de ação deste hormônio, que é um hormônio, a insulina, no organismo, e atualmente há cerca de 240 milhões de portadores de diabetes. Estima-se que em 2025 esse número chegará aos 350 milhões. Havendo o diabetes tipo 1 e tipo 2, e do ponto de vista médico, a interação de fatores genéticos com estímulos ambientais e fatores genéticos e estímulos ambientais, o diabetes tipo 1A, tipo 1, aparece em indivíduos na infância e adolescência e caracteriza-se por uma doença autoimune, ou seja, o organismo produz anticorpos contra as células beta do pâncreas produtoras de insulina, levando à deficiência desse hormônio. Então é mesmo isto é o ponto de vista científico. Então o corpo produz aquelas células beta que vão atacar as células ou melhor, as células anticorpos que vão atacar as células do pâncreas e pronto, basicamente os açúcares ficam todos descompensados. Agora, no ponto de vista espiritual, está aqui dito que as predisposições genéticas que trazemos na reencarnação falam do nosso passado espiritual e das nossas tendências, mas sobretudo das nossas necessidades reeducativas. Então, isto quer dizer o quê? A diabetes é um convite ao aprendizado do limite e do auto-amor. Ao invés de ser um castigo divino ou uma punição por erros ou karma, como alguns acreditam, essa doença se apresenta como uma expressão das nossas próprias escolhas e condições individuais ao longo dos tempos. É, então, um recurso de autodomínio e autoconhecimento que promove o seu portador quando este aproveita a oportunidade para vencer a si mesmo a um estado de maior equilíbrio e harmonia do que tinha antes. Ao reencarnar, lembrando que somos todos espíritos imortais e não meros seres carnais vivenciando uma experiência passageira. O diabetes 1, por exemplo, tem raízes na autoagressão, culpa, vitimização, autopunição. A pessoa que se vitimiza, eu não devia ter feito, a culpa é minha, vitimização, pronto. Autopunição, vou-me martirizar, manifestações de falta de autoperdão, a pessoa que não se perdoa. Eu não me perdoo por ter feito aquela asneira. Sentimento básico que seria o núcleo principal da diabetes tipo 1 a ser trabalhado neste caso. Já a diabetes 2 teria raízes na falta de autocuidado, do hedonismo excessivo, portanto excesso de prazer, na exaustão das energias psicofísicas e excesso de autopreservação. Portanto, a pessoa come, eu vou-me proteger muito, vou comer muito, vou-me encher demasiado, diabetes. Manifestações diferenciadas do egoísmo, que seria o núcleo principal ou o sentimento base, neste caso, diabetes 2. Perceber estas características e reconhecê-las e acolhê-las e esforçar-se por transformá-las no processo reeducativo que a doença convida, seria o objetivo da doença, lembrando que
Sempre que é necessário individualizar cada caso e somente o autoconhecimento poderá fornecer a indicação segura das necessidades de cada um. Mas, independentemente da sua origem, a diabetes é um grande convite ao autoamor, à autopreservação e à superação de si mesmo. Caminhos de paz interior e saúde integral. Isto quer dizer o quê? Um adolescente com diabetes é levado desde cedo a ter uma alimentação saudável, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas e não usar drogas. Tem um conhecimento muito grande do seu corpo e de suas reações e com isso amadurece mais cedo, é uma pessoa mais saudável. Vejam. Isso tem de ser entendido como um fator positivo e não como um castigo, como alguns pais encaram, por mais difícil e complicado que seja ter um filho com diabetes. Ou Deus está no comando e tudo é o nosso bem, ou nada tem sentido. Então vejam isso com esta visão. A diabetes proporciona o treinamento da disciplina. Quem já teve baixa de glicose ou hipoglicemia e sabe muito bem o que é isto. A pessoa sente-se mal de estar sem comer, ela fica... Então há de ter horários para tudo, disciplina, horários para a alimentação, horários para o remédio, horários para o exercício. E será que os diabéticos já pararam para pensar nisso? Então é um comportamento sem compromisso e sem disciplina, pode ter prejudicado muita gente num passado distante ou mesmo num passado recente. E então isto é para colocar as pessoas a pensar, não é? E por outro lado a humildade, porque uma doença crónica como a diabetes faz com que os pacientes percebam na sua totalidade a pequenez da espécie humana. Na dor, no sofrimento e na família, na impotência dos pais em curar o filho, temos uma maravilhosa lição de humildade perante a grandeza na vida que nos mostra que toda a soberba é ridícula e que toda a sensação de grandeza é ilusória. Então, um dos principais fatores de descompensação da glicose são os problemas emocionais. Tentando não descontrolar o diabetes, o paciente aprende a ser mais tolerante com o próximo e tenta, ou pelo menos devia tentar, deixar de se irritar com tudo e aprender a respeitar a diferença, preservando assim a sua saúde. Espero que tenham gostado. Metam like, metam muitos likes. Até à próxima.